quarta-feira, 9 de julho. Eu sou a Meire, esse é Sinal de Esperança, Comunidade Católica, Obra de Amor. Alegria imensa ter você junto. E eu quero te perguntar se alguma vez você já ouviu essa frase, que a unção precede a missão. Já ouviu? O Evangelho de hoje vai nos mostrar claramente a verdade dessa frase. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Vai dizer assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos, de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o traidor. Esses são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entreis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que eu falei essa frase no início? Porque aqui Jesus está dando para nós uma missão. Ide, anunciai. Só que antes disso, ele já preparou esses homens, esses escolhidos, para essa missão. Preparou que jeito? Sermão da Montanha, capítulo 5, e segue mais para frente, onde ele vai ensinando como precisa ser para depois ser enviado. E aí ele vai dizer: puros de coração, misericordiosos, que busca a justiça, sal da terra, luz do mundo. Hoje, para nós, é exatamente a mesma coisa. Ele vem todos os dias na palavra nos ensinando, nos moldando. E aí ele vai, antes desse texto, olhar e ver, ele tem compaixão, porque estavam enfraquecidos, abatidos, como ovelhas sem pastor. E daí ele escolhe esses. Hoje não mudou nada. Hoje, o próprio Jesus olha, vê tantos abatidos, desanimados, sem rumo, sem pastor. Hoje, ele coloca o meu nome e o teu nome aqui nessa lista e diz para cada um de nós: ide, ide. Quantos daqueles que, olha, ides antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel, que são os escolhidos, que hoje são os batizados, que se perderam, perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu o ânimo, perdeu motivação. Por quê? Perdeu a presença, a proximidade de Deus. Qual é o anúncio que ele pede para que a gente faça? O reino dos céus está próximo, mas eu tenho que dar esse passo, eu tenho que me aproximar. E nós, meus queridos, eu e você, nós, quando percebemos tudo isso, nós não podemos ter medo. Medo de ir, medo de anunciar, medo de sair, muitas vezes, do nosso comodismo, de sair dessa situação de tranquilidade e se lançar. Por quê? Porque ele já nos deu tudo aquilo que a gente precisa para essa missão. Então a gente não tem medo.
E qual é a minha missão e a tua missão? Uma vez que a gente tem experimentado o que ele coloca nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, uma vez que a gente tem buscado praticar isso todos os dias, não cabe mais no nosso coração ver irmãos que se perderam, que não chegaram, que não se aproximaram dele, não cabe mais. E nós não podemos ter sossego, ter paz, ter tranquilidade enquanto houver, talvez na nossa própria família, pessoas que ainda não despertaram para isso, que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz só tem na proximidade desse reino, que é o próprio Jesus. Então, meus queridos, nessa quarta-feira, a nossa missão não pode ser outra. Eu não sei de que maneira, eu não sei o que Deus te pede, e que eu e você não imagine coisas mirabolantes, pregações eloquentes, não. Que eu e você peça ao Espírito Santo que revolva assim nosso ser, o nosso coração, o nosso entendimento e nos mostre qual atitude para que eu possa, enviada por Ele, curar todo mal, toda enfermidade de quem está próximo de mim e de você. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos fortaleça, para que a gente possa cumprir esse envio determinado por Jesus. Nosso nome está escrito aqui, ó, junto com esses 12. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê um ânimo novo para seguir a nossa missão. Se você puder, comenta, compartilha, dá joinha e, principalmente, envie essa palavra para tantos outros que estão talvez perdidos, como ovelhas sem pastor. Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.